Então, só para confirmar que a partir de agora esse momento vai ser gravado e queria dar as boas-vindas, né, para todo mundo que está aqui, tanto os professores quanto os alunos, dizer que esse é um momento que a gente tem planejado já há bastante tempo, fica sempre nas conversas, né, que a gente fala, nossa, a gente tem que fazer isso, tem que se reunir, a gente tem que divulgar, né, o que a gente está pesquisando, mas a gente não tinha conseguido ainda colocar em prática dentro de um ciclo e que faz parte da jornada interna. Então, agora a gente está tentando convergir esses momentos, né, que é para o evento da jornada, que já é previsto em calendário, e um dos objetivos principais desse momento é divulgar as nossas preferências de pesquisa, tanto para os alunos quanto para os professores, para que a gente também consiga fazer trabalhos articulados. Alguns professores já fazem isso, já conseguem escrever projetos, né, juntos e compartilhar os planos de trabalho. Isso é muito rico, isso é muito legal, gera vários frutos, né? Eu e Alexandre, a gente já fez isso algumas vezes, e é o que a gente fala, a gente consegue publicar às vezes, em eventos de paisagismo e em eventos de conforto, mudando o foco, né, de acordo com cada plano de trabalho. Além disso, esse é um momento importante para que os alunos também tenham a oportunidade de conhecer o que os professores estão pesquisando, quais são as afinidades, e planejar para o próximo edital, que sempre a gente pensa, quando lança o edital, sempre é muito corrido, gente. Então, quando a gente consegue fazer essa programação antes, o professor Maurício vai falar o que ele gosta de pesquisar. Poxa, ó, gostei disso. Então, já começa a conversar com o Maurício e já começa a escrever, fazer o projeto, né, antes do lançamento do edital, que é sempre no meio do ano. É bacana essa troca e essa cooperação do professor e do aluno. Eu estou aqui hoje como uma agente dupla, tá? Eu estou representando a diretoria de pesquisa, eu estou como coordenadora, né, de pesquisa, e estou também como professora do eixo. Então, Júlio está aqui também assistindo a gente, né, que é o nosso diretor de pesquisa. Júlio, você quer falar alguma coisa? Olá, pessoal. Acho que você fez uma apresentação bem rica, assim, expondo os objetivos, né, desse momento. Então, eu queria mesmo só dar boa noite a todos e estou aqui para acompanhar as discussões. Obrigado. Legal, obrigada, Júlio. E só para completar, o Ackley, ele é o nosso representante no Núcleo de Apoio a Projetos, então ele está me ajudando bastante na organização desse ciclo, né, voltado aqui para o eixo, e a gente tem conversado sobre uma forma de fazer esse momento de um modo dinâmico, que seja legal para todo mundo, né, que seja mesmo uma forma de um bate-papo, de uma conversa descontraída, né, Ackley? E hoje a gente estava conversando, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? A Mabel até perguntou ali, qual vai ser a ordem? A gente tinha pensado em priorizar quem está precisando selecionar alunos. E depois, eu conversando com a Ackley hoje, a gente conversou assim, e se a gente abrir para as perguntas antes? Né, que a gente tem mania disso, né, de sair respondendo para o aluno sem ele trazer as perguntas. Então, eu queria ver com o grupo, o que vocês acham da gente abrir para os alunos e deles perguntarem, né, o que eles têm interesse, o que eles querem saber, e aí, de repente, a Amabile fala, essa é a minha área, então, começa a falar um pouquinho sobre a trajetória. O que vocês acham da gente tentar fazer assim? Pode ser? Tá todo mundo tímido? Pessoal, vocês podem ir abrindo o microfone e falar, tá? Como se a gente estivesse mesmo numa conversa informal mesmo, né? Lá na copa ou na cantina. Pode falar, Maurício. Aproveitar esse início aí, a fala do professor Júlio. Boa tarde, professor Júlio. A sua também, Renata. E dizer que aqui não só como professor, mas também como representante lá do CEP, do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, aqueles projetos que tenderem, que caminharem para entrevista, pesquisas com seres humanos de forma geral, a gente sabe o quanto é complicado o cadastro na plataforma Brasil, a primeira submissão, o que eu devo fazer, qual a documentação. Então, para não ficar aquele vai e volta o tempo inteiro, então, assim, lá eu estou na relatoria, claro que quando tem alguns projetos que sejam de colegas, coisas assim, eu peço para ficar fora, por questão ética mesmo, mas no que precisar, alguns professores lá do eixo me procuram, eu tento orientar e me coloco à disposição para os alunos também, ou seja, tanto no TCC, ou seja, em pesquisas
que eles forem desenvolver paralelo ao TCC deles, que tiver relacionado ao Comitê de Ética em Pesquisa, pode mandar uma mensagem no privado, o telefone, o número fica disponível para todo mundo, eu tento contribuir de alguma forma, tá bom? Maurício, você já está me dando uma ideia, tá? Porque a gente está ainda montando, né, a gente está montando o cronograma para a jornada. E a gente está planejando que tenha algumas oficinas. Eu queria te convidar para você fazer uma oficina. A gente dou duas ideias sobre oficinas. Uma para cadastro e acesso à Plataforma Brasil e a outra sobre submissão de projetos. Eu acho que eu posso fazer, posso conversar com o Felipe também, o Felipe Adum, ele é do nosso campus, eu acho que ele também poderia fazer isso. Eu acho que esses duas temáticas aí para os meninos, o cadastro e a submissão na Plataforma Brasil, e a outra pode ser também o que deve ser submetido à Plataforma Brasil, quais os projetos que são submetidos à Plataforma Brasil. Aí a gente pega as duas resoluções do Conselho Nacional, do CONEP, e tenta esmiuçar, trazer um pouquinho para o pessoal. Você pode contar. Júlia, é a ideia mesmo, da gente fazer dentro da jornada, fazer dentro daquelas oficinas. Legal, Maurício, então a gente volta a conversar mais para frente um pouquinho. Pessoal, vamos tentar, então, abrir para as perguntas, agora com os alunos. Quem estiver tímido, né, não quiser ligar a câmera e o microfone, pode escrever no chat. Deixa eu perguntar, que às vezes um falando, os outros perguntam mais, né? Eu tenho dúvida do porquê que só abre uma vez por ano, sabe? Que às vezes a gente está com algum projeto, né, em andamento, tipo assim, eu tenho o projeto de extensão do EMAL, e aí ele acaba em outubro, e ano que vem, se tudo der certo, eu me formo, né? Então, eu correria a chance de não conseguir fazer uma iniciação antes de eu me formar, justamente por causa desse prazo, de só abrir uma vez por ano. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade de abrir 2 vezes por ano, não sei, assim. Júlio, você quer responder? Oi, Felipe. Então, esse assunto, vamos lá, a questão de abrir uma vez por ano, né, principalmente está relacionado com o programa de iniciação científica que existe no IFES, né, porque ele tem todo um regramento relacionado a uma carga horária que o aluno tem que desenvolver. Essa carga horária ela é meio padrão com outras instituições, né, em geral, a gente trabalha com 12 meses, e 20 horas por semana, aí o aluno tem que desenvolver isso orientado, e no final tem que participar de uma jornada. Então, esse é um programa institucional do IFES como um todo, por isso que ele tem essa questão de entrar um ano, fecha no ano seguinte, para conseguir, né, fazer toda essa questão, né? Por outro lado, talvez o que você esteja falando, talvez seja a oportunidade de participar de algum projeto de pesquisa, assim, não necessariamente como uma iniciação científica, né, relacionada, estou falando da perspectiva desse programa de iniciação científica, mas participar de algum projeto de pesquisa, atuando aí com uma determinada carga horária que você pode conversar com o pesquisador, coordenador daquele projeto. Isso é possível, aí no caso, você não vai ter bolsa, provavelmente, a menos que o projeto tenha financiamento, né? Mas nesse caso de você querer participar de um projeto de pesquisa, não necessariamente, vou repetir para reforçar essa ideia, como um aluno de IC, né, mas como um aluno que participa do projeto de pesquisa, e isso é possível. Para ter alguma experiência, aí, alguns meses, né, alguma dedicação, isso é possível sim. Aí, o que é possível a gente fornecer é uma espécie de uma declaração que você participou daquele projeto naquele período, né? Mas, assim, a gente sempre recomenda, vocês ficam aqui no campus, em geral, de 4 a 5 anos, né? Às vezes um pouco mais, quem não termina num tempo regular. Então, o que a gente sempre orienta é que vocês procurem participar dos editais de IC, da reitoria, porque eles têm uma força maior, que, por exemplo, um certificado de uma iniciação científica de um programa institucional, ele tem uma força maior do que uma declaração, por exemplo, que o Felipe participou alguns meses de um projeto, entendeu? Talvez no pleito de um programa de mestrado.
Então, o que a gente procura fazer é orientar que vocês se organizem ao longo desses 4 anos para poder fazer todas essas, né, quem tem o interesse, participar de todas essas possibilidades. Mas, sendo objetivo na sua pergunta aí, é possível, sim, participar de um projeto fora dos editais. Sim, obrigado. Respondeu, obrigado. Ok. O Alexandre levantou a mão, ele quer comentar alguma coisa, Alexandre? Ei, Ackley, não, é porque eu achei que tinham tocado o interfone aqui, eu perdi o início da fala do Júlio. Quando eu cheguei, o Júlio estava falando das 20 horas, né, Julinho? Mas também, às vezes, pode ser, quando ele é voluntário, às vezes pode ser 10, porque tem aquele conflito, se o menino está estagiando, pode fazer pesquisa ou não, que é diferente de estágio e monitoria, né, Júlio? Eu não sei se você comentou isso com eles. Eu falei em linhas gerais algumas regras, né, do edital da IC. Mas essa que o Alexandre falou, o aluno pode escolher a carga horária. Ele faz isso no termo de vinculação, acho que é de contratação, o nome acho que é termo de contratação, termo de compromisso. Ele assina e diz quantas horas ele vai dedicar semanalmente. Aí tem a possibilidade de ser 20 ou 10. E o certificado dele, ao final dos 12 meses, vai ser naturalmente correspondente a esse período, né, que ele se dedicou. Obrigado aí, Júlio. A Renata precisou resolver uma questão ali. Aí ela pediu para ver com os alunos, né? O Felipe aí abriu para as perguntas. E aí aproveitar que a gente está com muitos professores do nosso eixo, né? Se tiver alguma pergunta direcionada às linhas de pesquisa, questão dos projetos que estão, né, em andamento, os que estão para acontecer, o que o professor pesquisa, ou perguntas gerais mesmo, como o Felipe fez, pode ficar à vontade. Acho que a Isa fez uma pergunta aqui no chat. E depois, se não tiver, tem a Mabel e a Carla que estão com o projeto para conseguir alguns alunos para estarem divulgando aí, aproveitar esse momento para divulgar também. E a Isa está perguntando aqui, mesmo que ela, acho que não é o foco, mas explicar a diferença de ser projeto de pesquisa e projeto de ensino. Aí o Júlio pode ajudar também, Júlio? Posso. O projeto vamos começar pelo projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é uma iniciativa em que você realmente tem aquele projeto com a característica da pesquisa científica, você tem um problema científico, você estabelece uma hipótese, aí você tem um método científico, né, que você acaba seguindo esse método científico para resolver aquele problema estabelecido no início, que basicamente é o teste da sua hipótese, né? Então, formalmente a gente seria isso, assim, que tem muita característica também de você estar no laboratório de pesquisa, você pesquisador, com o seu grupo de pesquisa, com o seu professor orientador, tentando resolver esse problema, que está relacionado a uma comunidade científica. O projeto de ensino, ele é mais voltado para a formação do estudante. Não que o projeto de pesquisa não seja, mas o projeto de pesquisa, ele também espera resolver aquela questão de pesquisa que foi colocada, né? Naturalmente, o aluno, até o próprio pesquisador, ao longo do projeto de pesquisa, ele acaba aprendendo muito e se formando, se desenvolvendo. O projeto de ensino, o objetivo principal dele é formar o aluno, né, naquele contexto. Então, vou fazer um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente use, mesmo no projeto de ensino, a aprendizagem baseada por projeto, ou aprendizagem baseada por problema. Você estabelece um problema, uma meta, um projeto, e o aluno vai desenvolvendo, vai tentando aprender soluções usando um determinado método para tentar resolver aquilo que foi colocado para ele no projeto de ensino, né? Agora, o ponto final não é o principal objetivo, né? Se ele chegar lá no final e não conseguiu resolver muito bem aquele problema, aquele projeto, esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é o percurso dele ao longo desse projeto de ensino para se formar, para ganhar o conhecimento, ganhar autonomia naquele desenvolvimento do projeto de ensino. Então, o foco é a formação do aluno
na aquisição do conhecimento, né? A gente coloca, né, a cenourinha e a tartaruguinha tenta pegar a cenourinha, vai andando, né, mais ou menos isso. A gente coloca o desafio como uma isca para ele ganhando conhecimento para tentar atingir o objetivo dele. E na iniciação científica, é uma modalidade, vamos dizer assim, da participação do aluno no projeto de pesquisa, né? Como o Felipe falou, ele pode ir lá participar alguns meses, 1 ou 2, 3 meses, ou ele pode participar de um programa institucional que dá uma chancela a ele de iniciação científica, que aquele aluno vai trabalhar no contexto daquele projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa pode ter alunos de iniciação científica ou não, entende? É só uma modalidade de associar o aluno a um projeto de pesquisa. Aí, então, a gente tem, no projeto de pesquisa, a iniciação científica, que meio que insere o aluno nesse contexto da pesquisa científica, e fazendo um paralelo, embora você não tenha colocado aqui, a gente também tem os projetos de extensão, que é como se fosse uma espécie de transferência do conhecimento para a comunidade, e a gente também tem a modalidade de iniciação à extensão, e que a gente começa a trabalhar o aluno na perspectiva da extensão, porque tem uma característica um pouquinho diferente entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é uma oportunidade também de inserir o aluno nesse contexto. Eu não sei se eu respondi, se eu ajudei aí, compliquei, mas eu estou aqui à disposição para a gente conversar mais, se vocês quiserem. Ajudou sim, Júlio. Acredito que sim, né, Isa? Depois você dá um feedback aí. Beleza. Eu vou aproveitar, né, os alunos que quiserem perguntar, podem ficar à vontade, mas aí eu queria aproveitar o momento, né, já pedir para a Amabile, dentro desse contexto, né, ela submeteu o projeto de iniciação, de projeto de pesquisa, e vai precisar de alguns alunos para estar participando, né, da IC, da Iniciação Científica, que já vai começar agora, início de agosto, né, Amabile? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e da sua área. Eu até tenho curiosidade, né, eu sou meio novo aqui no campus, também não tenho tanto tempo, e aí eu não conheço a sua área, eu tenho curiosidade, eu até tive uma aula junto com você ali, né, a gente dividiu alguma coisa, mas eu tenho curiosidade de saber também qual que é. Obrigada, Ackley. Eu estou curiosa para saber do projeto do Renilson, porque eu fiquei, uai, o que o Renilson colocou aqui? Aí eu fiquei meio agora curiosa com ele, mas tudo bem, que eu achei parecido. Mas então... Tá. Vamos passar tudo junto os projetos. Podia ser tudo junto, né? Eu acho também, daqui a pouco. Então, eu tenho trabalhado aqui em uma área de pesquisa, tem até a Ana aqui, né, que já fez também parte da pesquisa que a gente... dessa mesma pesquisa que a gente está desenvolvendo, que eu entendo ela como uma continuidade, né? Então, eu tenho um grande interesse nessa parte da arquitetura escolar, né? E de como se atribuir significados a esse espaço, de como ler esse espaço de acordo com os conceitos, por exemplo, da psicologia ambiental, que é uma área que eu tenho utilizado como uma área base de fundamentação, né, para esses estudos, né? Então, a psicologia ambiental, ela é uma área do conhecimento interdisciplinar, né, que une conhecimentos de diversas áreas diferentes, como da geografia, da sociologia, né, da arquitetura e da psicologia, e com isso procura entender as relações pessoa-ambiente a partir de comportamentos das pessoas em determinados ambientes, né? Então, assim, a arquitetura escolar, ela transmite para a gente algumas mensagens, alguns símbolos, ela induz, muitas vezes, comportamentos, né? Então, é um universo que a gente está inserido e que é muito rico para a gente estar pesquisando, né? Então, eu tenho iniciado essa pesquisa, já orientei alguns TCCs na área, como o da Marília, que foi voltado para a sala de aula. Depois a gente começou uma pesquisa nesse sentido com a Ana e com o Rafa, né, Ana? E aí a gente pesquisou o significado do IFES para os alunos, né? Foi uma pesquisa um pouco mais aberta na relação, assim, desses sentimentos que afloram em relação a estar no IFES, né? E em relação também aos ambientes, né? Como os alunos percebem esses ambientes, como eles leem esses ambientes, né? E aí, essa primeira pesquisa que a gente fechou o ano passado,
a gente reafirmou algumas coisas interessantes, a gente levantou alguns pontos, né, alguns resultados foram no sentido de que os alunos têm uma necessidade de uma escola um pouco mais acolhedora, menos controladora, e que se tenha espaços assim mais diversificados dentro da escola, espaços de interação, espaços sociais, espaços mais voltados ao lazer e interação social, né? Foi uma das carências mais percebidas. Pode falar. Amábile, posso interromper rapidinho? Só que eu lembrei que eu não falei com o Júlio ainda, que a Amábile me procurou, Júlio, um tempo atrás, umas semanas atrás, né? A gente perde noção de tempo aqui nessa pandemia, querendo apresentar os resultados dessa pesquisa para a comunidade. E aí a gente está pensando também em ter um momento na jornada para esse momento, né, Amábile? Que é muito focado na estrutura escolar ali do IFES. Show, Rê. Aí, assim, essa primeira pesquisa que fechou ano passado. Na pesquisa que está agora, que a gente está agora com 4 alunos, né? Aí nós convidamos, então, esse grupo de pesquisa, vamos falar assim, não é só eu, né? Quem dera, imagina se eu pudesse, mas, na verdade, a gente traz aí as outras pessoas para estar trabalhando junto, né, e para a gente ter uma visão mais ampla desse espaço, né, e não ficar uma coisa muito, né, com a minha visão, ou uma visão muito, né, restrita do assunto. Então, a ideia, né, que a gente tem fundamentado essa pesquisa em avaliação pós-ocupação. Pode falar, Luana. Não, eu queria falar sobre o que a Renata disse, de abrir para a comunidade. Pode terminar o seu raciocínio, que eu vou querer levantar uma questão. Ah, tá. Então a gente tem trabalhado também com a aplicação de instrumentos de avaliação pós-ocupação, né, para entender o uso dos espaços, né, então a gente tem aí alguns instrumentos, né, de pesquisa que são utilizados nessa área do conhecimento, e aí, então, fechando essa pesquisa do ano passado, para o meio do ano passado para esse ano, né, que foi o ciclo anterior, nós submetemos 4 planos de pesquisa, e isso, gente, eu queria falar assim, que só foram 4 planos de pesquisa, porque foram os alunos que procuraram. Aí um chegou ao prof, eu queria, né, você vai fazer pesquisa? Ah, tô sabendo que você está numa pesquisa, faz um plano de trabalho, deixa eu entrar nessa pesquisa. Aí, com isso, eu ia fazer 2 planos de trabalho, daí a pouco eu fiz 4 planos de trabalho. Quando eu vi essa pesquisa formatada, ela ficou tão gigante, ela foi parar na Plataforma Brasil, ela tinha 34 folhas, eu acho que era só de TCLE, eu nunca vi um negócio desse, eu falei assim, eu não sou normal, por que eu fiz isso, um negócio desse tamanho? Mas, enfim, a gente acabou fazendo nessa segunda rodada 2 focos diferentes, um seria para uma área social do IFES e outro seria para a sala de aula. Né, pensar em projeto para uma área social e pensar em projeto para a sala de aula. Né, e agora a gente está fechando essa etapa, de fechar esse projeto. Então, os alunos ficaram 2 duplas para cada ambiente, né, e elas vão fechar isso, né, como que vão fazer uma proposta de projeto. Vão fazer uma proposta de projeto para a sala de aula, e outra dupla vão fazer uma proposta de projeto para o ambiente da cantina, um pedacinho da cantina, vamos dizer assim. Porém, o que vai acontecer? Vai ficar no projeto. E aí, essa agora que está em aberto, o que é a ideia dessa pesquisa que está em aberto agora? Olha, eu esqueci de falar da equipe, eu comecei a falar e depois me perdi. Então, a gente tem como equipe, hoje, Alexandre, a Bárbara estava também, né, mas agora a Bárbara saiu, Milena, né, que é psicóloga, e mais os alunos. Então, assim, a gente tem essa estrutura e tem também, então, para a próxima rodada, 2 planos de pesquisa. Um plano de pesquisa para a sala de aula e um plano de pesquisa para a área social. Mas o que vai ser feito? Bom, a ideia é uma ideia muito otimista, né, como eu, de fazer uma intervenção em um espaço. Mas isso depende de recursos, isso depende de mão de obra, isso depende de várias coisas. Mas a ideia é essa, e a gente vai persistindo, né?
Então, para a próxima etapa, já vai ter um projeto para o espaço, porém, a gente vai, né, continuar nesse projeto, estudando esse projeto, a fazer uma análise do espaço no local, porque a gente não conseguiu fazer, por causa da pandemia, por exemplo, um mapa comportamental, que é a observação de uso do espaço. Então, a gente vai fazer essa observação de uso, vamos fazer ficha de inventário, que é uma análise com o olhar do pesquisador, e vamos fazer um detalhamento desse projeto e possibilidades de execução. A ideia ainda seria vincular esse projeto de pesquisa a um projeto de ensino. Aí, a pergunta aí da... Isabela? Isa. A pergunta da Isa, de que é um projeto de ensino. Então, assim, a ideia de vincular um projeto de ensino seria, de repente, gerar oficinas, né, em que os alunos pudessem participar, né, por exemplo, se a gente pensar na execução de um mobiliário, revestimento de uma parede, isso pode estar vinculado a alguma disciplina de projeto, de detalhamento, de interiores, e a gente trazer isso também a nível de oficina, para vocês estarem executando isso no campus. A gente, né, nesse sentido que a gente pensou, de executar através de projetos de ensino. E depois fazer uma análise, né, de como foi o uso desse espaço. A ideia é essa. Ale, se quiser falar. Um plano de trabalho está com... Eu seria orientadora, e outro plano de trabalho está como o Alexandre como orientador, porém a gente sempre reúne todo mundo junto, a gente sempre está discutindo todo mundo junto. Eu tenho uma pergunta, profs. Tem pré-requisito? Pois é, enfim, às vezes está muito no início do curso, não vai conseguir fazer o detalhamento, né? Mas, enfim, a gente trabalha junto, não quero também colocar um limitante, não, vamos ver quem vai aparecer. Porque o importante é que a pessoa querer, né? O importante é querer. Legal, Ana. A Luana tinha pedido para falar, né? Posso falar, mas legal, eu achei interessante a sua área. Não vejo na minha área de estruturas combinar muito, mas a gente precisa ficar de pé, né? Talvez eu entre em algum lugar aí, algum dia. Clay, você não está propondo a geodésica? Verdade, né? Lembra que Linhares pediu agora, via projeto de ensino alguma coisa, o cálculo estrutural do projeto de requalificação do espaço para Linhares, né? Que é o projeto de ensino da Lisele, Maurício e Tiago. Então, você já está num projeto de ensino de melhoria que teve uma consultoria da MABRE com psicologia ambiental. Acaba que tudo se mistura. Não, né? E essa geodésica, imagina a interação dos alunos com a geodésica. Entendeu? Então, a MABRE pode... Renata, eu falei hoje na reunião da MABRE com a Mônica, daquela discussão que nós tivemos, porque foi discutido aquele espaço da praça, que eu já falei que você fez um concurso, que a gente pegou aquele edital da comissão de obra lá de 2008, 2009, e você aplicou isso dentro do curso de arquitetura, e eu comentei daquele espaço que tem entre a sala da Mônica e a biblioteca, né, que aquele gramado pode ser aberto para o corredor e um grande espaço de leitura e vivência, e aquilo que a gente falou de como aquele gramado que vai ligar a cantina ao Bloco 7, duvido que as pessoas vão ficar andando pelos fundos lá pela quadra, ele vai ganhar um ressignificado, e aí a gente falou disso, né, o próprio TCC da Tami com mobiliário de origami, e a própria questão da geodésica do Ackley pode aparecer, e principalmente com a questão Covid, esse ressignificado que vão ter esses espaços abertos da escola. Então, assim, isso está tudo dentro desse trabalho que a MABRE está conduzindo, mas que os outros podem vir se agregando nesse sentido. A Luana queria falar, Luana, e depois eu não vi aqui, teve outra aluna que levantou. Ana Luísa. Isso. Eu queria saber como que as pesquisas iriam ser apresentadas para a comunidade, como que isso ia funcionar. Que eu acho super importante, porque eu fiz a pesquisa com a Aline e a gente questionou muito a relação da sociedade de Colatina com o conjunto ferroviário, né, que hoje, como vocês podem ver, está na situação que está. E como que isso ia funcionar? Essa pergunta acho que é para mim, né? Então, Luana, normalmente essas pesquisas elas são apresentadas nas jornadas. E a sua, como foi um edital PICT, né, que era da reitoria, você fez a apresentação lá na reitoria. Só que essa informação, o que a MABRE está trazendo é que a informação parece que fica distante do público, né, de interesse.
dessa pesquisa. Então, a Amabile também está com a apresentação prevista no ciclo da reitoria, só que ela fez essa solicitação para trazer, para apresentar para a comunidade interna. Talvez a gente possa até pensar, Ackley, depois levar isso para o grupo, de fazer uma coletânea, né, das pesquisas, mesmo de editais passados, que tenham relação com o nosso público interno. Ou talvez, Luana, dependendo, se a gente quiser alcançar a comunidade externa, né, a jornada é um bom momento para isso, porque a jornada, ela também é de extensão. Então, a gente convida, sempre faz o convite para a comunidade participar. Aí a gente pode levar isso para discutir com o núcleo de apoio a projetos, e depois a gente apresenta para vocês uma possibilidade. Tudo bem. Aí teve a outra aluna que eu esqueci o nome de novo, tô ruim de... Oi. Ah, Ana Luísa. Depois o Júlio também pediu a palavra. É só porque isso da Amabile, né, quando... Não é nenhuma dúvida não, só tô falando aqui como foi o processo de entrar na pesquisa com a Amabile. Eu não era da área de... Assim, nunca foi minha paixão, assim, entrar na área de psicologia ambiental, essas coisas. E aí, quando a Amabile chamou, aí eu fiquei assim, ai, gente, será que eu vou gostar? E daí você descobre uma coisa, mesmo que, assim, eu falo isso para os alunos que estão pensando nisso, mesmo quando você acha que, sei lá, acho que não, experimenta essas áreas que você nunca viu, porque te abre um olhar, assim, que você não teria, assim, dentro de sala de aula, talvez, ou teria também, mas não na mesma experiência de ter um projeto de pesquisa, né, de fazer uma iniciação científica. Então, mesmo que, isso aqui não é minha área, mas acho que experimentar vale muito a pena, assim, que você consegue trazer essas coisas de fora para dentro da sua área, que talvez não seja tanto, assim, o que você imaginou, mas vai te ajudar muito no seu processo, pelo menos foi assim comigo. Obrigado, Ana. Foi bom aí você comentar, né, que tem alguns alunos aqui assistindo, e aí dá um incentivo, né? Às vezes eles têm certa restrição, né? Não sabem muito bem como é que vai funcionar, se vai gostar ou não. O Júlio pediu a palavra, Júlio? Na verdade, a Amabile falou, né, acho que foi a Renata ou a Amabile, não me recordo, de fazer uma espécie de uma coletânea, né, dos trabalhos publicados em jornadas. Então, eu achei isso bem interessante, porque na jornada é publicado o resumo, né? Então, o que pode acontecer? Naturalmente, você não pode publicar o mesmo trabalho, né? Mas você pode fazer uma versão estendida daquele resumo, e poderia, dependendo da quantidade de trabalhos da mesma temática, até fazer um livro, né, de uma coletânea de artigos, quem sabe, e usar até a nossa editora, do Aedifes, né? Então, talvez alguns trabalhos relacionados com a mesma temática, né, que são uma versão estendida daquele resumo apresentado na jornada, e que ainda não foram publicados em congresso ou revista, também é um outro meio de publicação. Então, acho que é uma boa oportunidade também. Legal, Júlio. A Renata está de volta aí, né? Mas eu estou olhando até a questão do horário, né? Que tem alguns professores aí que precisam, né, divulgar um pouco a pesquisa para aluno, né? Eu sei que tem a Luísa, a Carla. Aí, se os alunos quiserem perguntar também, pode perguntar, não vou mudar a sequência aqui. Mas se quiserem apresentar, né? A Luísa eu conheço mais, né? Que é mais próximo da minha área. A Carla eu estou junto com ela no projeto também. Então, se quiserem comentar sobre o projeto, a gente queria até falar também sobre os projetos futuros, né? Para o próximo ano, já começar a pensar junto com os professores em alguma coisa, mas de mais urgente, assim, tem os projetos desse ano ainda, que vai começar em agosto, aí se a Luísa ou a Carla quiser comentar. Então, eu gostei da fala da aluna aí anteriormente, né, que ela começou falando que mesmo que você acredite que você não se identifica com a pesquisa ou que
não é sua área ou ela é até mesmo desconhecida, né? Que as minhas pesquisas, né, normalmente não chamam muita atenção do pessoal da arquitetura, né? Já que ela é mais para a área de engenharia mesmo, né? Ainda por cima ela é bem específica, né? Às vezes, que é mais para a área de geotecnia ainda, né? Para a área de mecânica dos solos. Mas eu acredito que a iniciação ela é válida, essa experiência, né? Independente do tema, talvez, que você tenha ali um contato, né? Inicial com o que é escrever um artigo científico, como que é feito um projeto de pesquisa, quais são as etapas que você deve passar, o que você deve apresentar. Você desenvolve, né, a escrita clara, objetiva, que é a linguagem, né, da ciência, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou falar bem rapidamente das minhas pesquisas que eu estou desenvolvendo no momento, que elas são muito específicas e eu acredito que não é o foco. E eu também vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica aí. Então, eu sou Luísa, para quem não me conhece, boa noite. Eu sou engenheira civil, eu me formei na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu escolhi engenharia civil porque eu gostava de física e matemática, e eu fui fazer engenharia civil. Aí, chegando na engenharia civil, eu achei que eu ia fazer cálculo estrutural, mas aí a UENF ela é bem voltada para a área de geotecnia, ela tem um suporte muito bom em questão de laboratório. Aí eu logo fiz iniciação científica, porque a UENF, ela foi praticamente uma universidade projetada para pesquisa, então é muito forte lá. Então, eu logo comecei na iniciação científica ali na área de geotecnia. Tem bons laboratórios, os professores são referência da área de geotécnica, que é uma área muito restrita, e ali eu me apaixonei. Aí eu logo quis fazer mestrado na área de mecânica dos solos, aí eu participei, o meu projeto foi basicamente a caracterização de um maciço, de um depósito de solo mole, aqui em Macaé. Então, uma das minhas pesquisas é fazer ali um mapeamento dos depósitos de solo mole da região sudeste, então envolve também a área ali de Vitória, Vila Velha, então a gente também está querendo acrescentar, a gente está querendo, então, rechear esse banco de dados. E no meu doutorado eu trabalhei com o estudo do efeito do processo executivo das estacas hélice contínuas, que vamos dizer que são aí as estacas da moda, devido aí às suas vantagens. Então, é a estaca aí que vem sendo utilizada em muitos projetos de engenharia, em praticamente todas as obras de edifícios, e uma das minhas pesquisas também está voltada para essa área de estudar os efeitos e fazer mais um estado da arte aí dos efeitos do processo executivo das estacas escavadas, especificamente das estacas hélices. E também eu utilizei na minha tese de doutorado a técnica de solo transparentes e da tomografia computadorizada. Então, uma outra pesquisa minha seria utilizar, né, a técnica de solos transparentes. Iniciar aí o início, né, aí no IFES, porque é uma técnica, não é muito fácil, mas, basicamente, assim, a gente vai testar alguns materiais e um material sólido e um material líquido. Aí eles têm o mesmo índice de refração, aí torna-se a amostra. É uma técnica utilizada para modelagem física de problemas geotécnicos. É uma modelagem super nova, mas aí não vou entrar em detalhes o que é, que eu acho que não vem ao caso. Aí essas são as minhas pesquisas. Aí eu gostaria de falar, né, que eu agradeço essa oportunidade de estar falando aqui, porque eu acredito que a ciência, ela é fundamental aí para o desenvolvimento tanto do país, socialmente, economicamente, ela até atualmente a gente vive, né, uma crise
social, política, cultural, sanitária, né? Então, eu aí como professora, pesquisadora e servidora pública, eu acredito que a gente tem que estimular, né, produzir, fazer ciência. E isso não é uma coisa muito fácil. Atualmente aí até a ciência, vamos colocar aí que ela foi questionada nesse momento, e a gente está vendo a importância dela, né, que ela, na verdade, ela é a solução, né, ela é fundamental para o desenvolvimento. Então, aí eu apoio essa ideia de fazer ciência, da gente se unir e fortalecer, e de estimular, né, nossos alunos a participarem. Mas é claro que eu levo essa visão, né, que não é uma tarefa fácil, ainda por cima que a gente é desvalorizado, a gente não... Né, o Brasil tá passando por essa crise, mas a gente vai ter dias melhores, vamos dizer assim. Obrigada, pessoal. Luísa, muito inspiradora a sua fala. Gostei de... E deixa eu te perguntar, tem pré-requisito para participar da sua pesquisa? Só para dizer a gente, ela está com vários planos de trabalho abertos, então... Então, a minha pesquisa do solo transparente, eu já tenho uma aluna, né, que ela já fez uma parte comigo, ela vai continuar aí. Aí, as outras, não tem pré-requisito, não. É que nem a Amable falou, né, o negócio é querer e estar disposto, mas eu estou aqui também para ser uma companheira, eu não sou uma orientadora carrasca, não. Pessoal, é uma ótima oportunidade para vocês experimentarem, tá? Como a Ana Luísa falou, às vezes a gente não conhece muito bem a área, e a iniciação científica é uma oportunidade que a gente tem de aprofundar um determinado conhecimento que não é passado ao longo do curso nas disciplinas. Então, aproveitem. E depois também, se alguém quiser o contato, né, de algum professor que está aqui, pode conversar comigo, com a Acre, ou com quem vocês tiverem acesso, que for mais fácil. Quando eu comecei a fala, que eu abri a sala, a Ana Luísa ainda não estava presente, tá? Só queria agradecer a participação dela, que ela faz parte da comissão organizadora da jornada interna, e está sendo um elo muito importante nosso com vocês, até pela divulgação, né, do centro acadêmico, a participação. Então, a gente busca sempre esse estreitamento entre as relações, e queria agradecer ela pela ajuda. Nada. E se quiserem perguntar para a gente lá, mandar no grupo da arquitetura, ou para mim mesmo, para algum contato, pode perguntar que a gente também ajuda. Gente, só lembrando que o prazo é curto. Os professores têm até o dia 30, eu acho, né, Luísa? Para submeter o final, né? O nome dos alunos. É isso? Então, quem quiser, quem tiver interesse, quiser conversar com o professor, tirar mais dúvida, tenta fazer logo essa semana, porque eles estão com pressa para fechar essa etapa. E aí, mais alguma pergunta de aluno? Senão a gente pode passar para a Carla, né, Ackley? Acho que eu vou me antecipar, então, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Boa tarde ainda. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Carla, né? Geralmente eu dou aula, assim, nas disciplinas mais do final do curso, né? Então, essa turma que está aí, alguns só eu conheço, outros não tive oportunidade ainda, né, de ter contato dos alunos, né? Claro que dos professores conheço todos. Bom, eu também vou falar rapidamente aí da minha formação, só para mostrar um pouquinho, né, as experiências que eu tive, que eu estou tendo aqui no IFES, relacionadas à pesquisa. Eu sou formada em engenharia civil também, meu mestrado é na área de durabilidade de estruturas de concreto. E aí, quando eu vim para o IFES, eu me juntei, né, a um grupo de pesquisa que era coordenado aí pela professora Georgia, professora Alessandra, voltado mais para a área de desenvolvimento de novos materiais, né, da utilização de resíduos para desenvolvimento de novos materiais aí na área da construção civil, especificamente blocos, né, blocos de concreto, blocos com inserção de isopor, com inserção de resíduos da parte de resíduos têxteis, resíduos de lama abrasiva, de mineração,
Então, foram algumas pesquisas que a gente desenvolveu nessa linha. Recentemente também, junto aí da professora Alessandra, do professor Fábio, né, que é da área do meio ambiente, a gente fez uma pesquisa vinculada ao Ministério Público Federal, que foi uma pesquisa buscando alternativas também para a área de resíduos, mas para os resíduos oriundos da lavra de mineração, né, de rochas ornamentais. E foi um projeto muito legal, né, que a gente encerrou agora no início do ano, que era um projeto que ele teve recursos, né, do Ministério Público, com pagamento de bolsas e recursos que vieram para o IFES em equipamentos e recursos até financeiros, né? Então, houve essa verba externa que veio aí fomentar um pouquinho mais a questão da pesquisa. E, além da professora Alessandra e do professor Fábio, a gente teve 2 alunos e a participação também do Bruno, que é o nosso técnico do laboratório, né? Técnico / engenheiro, né? Que ele hoje é engenheiro também. E aí, recentemente, o nosso eixo aí, muitos professores fizeram uma pós-graduação, que é na área de práticas pedagógicas, né? E fomos motivados a diversificar um pouco essa questão do ensino nosso. E dentro do nosso TCC, junto com o professor Acre, o professor Rinilson, o professor Leonardo, a gente fomentou, né, a melhorias no processo de ensino e aprendizagem no quesito de estruturas de concreto, tecnologia das construções, e fomentando também a orientação para um entendimento do orçamento, que são disciplinas que eu dou também aí no curso de arquitetura, né, tanto tecnologia como orçamento, e o professor Acre e o Rinilson da parte de estruturas. E aí eles já tocaram um projeto de pesquisa bem próximo a esse que a gente tá junto agora, eu estou como coordenadora, que é um projeto de pesquisa que é a construção de protótipos estruturais em modelos reduzidos. Então, a ideia é trabalhar com protótipos estruturais desenvolvidos na impressora 3D, que a gente tem aí na escola, né? E também protótipos em aço e madeira, em escala reduzida, para quê? Para fomentar esse entendimento do processo, entendimento da peça estrutural, do desenvolvimento, né? Um olhar 3D. Então, os alunos eles vão fazer essa construção do modelo no software e depois a produção desses protótipos, tanto na impressora 3D como na construção manual mesmo, no laboratório aí de materiais de construção, a utilização aí de ferramentas usuais do canteiro de obras, como serra circular, serrote, serrinha, e vão desenvolver, então, peças de forma e armação, simulando o que a gente tem no canteiro de obras, né? Então, o professor Rinilson, a gente conversou um pouquinho antes, a gente já tem aí um aluno, né, para esse projeto, acredito eu que já está certo, e a gente, então, estaria precisando de mais um aluno, que são 2 planos de trabalho. Se faltou alguma coisa, a Acre e Renilson quiserem complementar, tá joia? E tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Perfeito, Carlos. Eu acho que deu para passar bem a ideia, né, do projeto, e até conhecer um pouco da sua área também. Inclusive, tem um aluno fazendo um TCC também, que está envolvido, ele vai até se trabalhar um pouco. Ele pensou também nessa utilização de modelos reduzidos, até para auxiliar na acessibilidade. Eu não sei, o Agostinho talvez saiba melhor o termo, né, mas para aluno com deficiência visual, ou aluno que possa ter uma facilidade na hora de entender alguns conceitos que teóricos ficariam mais difíceis de passar. Então, seria voltado, né, para essa área, mais para a área do ensino, mas não deixa de ser uma pesquisa, né, por estar procurando aí meios, né. Isso aí. Augustinho apareceu aí, ó. Que cara é essa, Agostinho? Abre o microfone. O problema é que está sendo gravado, né? A gente não pode ser tão Espontâneo, né, tão Agostinho? espontâneo, tão natural, como a gente gosta de ser nas aulas, né? Bom, você falou isso, Tio, tudo bem, tá. Bom,
O que é que vocês querem que eu fale aqui, que eu fiquei perdidinho, cara? Hoje eu estou aqui, eu estou perdidinho. Qual é a temática que eu tenho que falar? Primeiro responder o Acre e depois falar o quê? Tio, você pode falar o que você quiser. Fora Bolsonaro, pode? Ou não? Hã? Pode não, então não vou falar não. Então não vou falar não. Né? Aqui, rapidinho, que tem uma aluna que levantou a mão. Ah. Isabelle, você quer fazer a pergunta? Eu não sei se é relacionado ao que a Carla falou. Oi, prof. Sobre se tem um pré-requisito. Como envolve tecnologia das construções, teria que ter a matéria de construção 1 ou 2, porque a gente estuda mais essa parte. Não, a princípio não, tá? Não precisa ter, não. Não, de mamãe. Que isso, gente? Agostinho, Oi, Agostinho, é só para você, então, dizer para o pessoal qual é a sua área de pesquisa, o que você está pretendendo estudar, que a gente está tentando também fomentar para o próximo edital, tá? Do ano que vem. Eu não submeti nenhum projeto de pesquisa, como vocês sabem, né? Essa questão da pandemia, como todo professor sabe, a gente triplicou o nosso trabalho e isso não é muito notado, né? Então, a gente tem muito trabalho em casa e pouco tempo até para orientar, e eu fico impressionado com os professores que têm essa capacidade hercúlea, tá, de conseguir fazer esse trabalho de orientar projeto de pesquisa, né? Bom, a minha área de pesquisa, tá, apesar de eu dar aula de conforto 1, que é conforto antropodinâmico, não é bem a minha área, mas eu gosto muito, né? Eu estou sempre tentando ver como que a gente pode melhorar a questão de acessibilidade, né? Não só acessibilidade, mas a gente tem que tratar disso como desenho universal em projeto, porque desenho universal a gente tem para todas as áreas, né? Para você ter uma ideia, Acre, eu participei de uma palestra com o professor Gerson Moll, ninguém sabe o cara dele, né? Que é de química, Gerson Moll, ninguém sabia disso, né? Calhou certinho. Ele estava falando a respeito de uma apresentação de aula que a gente pode fazer, né? E se você tem o desenho universal na arquitetura, você tem um desenho universal na comunicação. Por que você não faz a sua apresentação de forma que consiga abranger a todos que têm a deficiência auditiva, que tem deficiência visual? Por que você tem que ficar adaptando ao invés de fazer de uma vez só uma apresentação, uma aula, que consiga atingir a todos os alunos, né? Então, aquilo me tocou de uma certa forma. Pô, vou ter que mudar tudo, realmente, né? A gente, logo que falei isso, a gente já pensa nisso. Então, a acessibilidade na arquitetura, a gente tem que ver como uma coisa que já vem pensada no início de projeto. Você tem que pensar em todos que vão utilizar daquele ambiente, né? Então, aquele ambiente que o cadeirante não consegue ter total autonomia, quem é o deficiente não é o cadeirante, é o próprio ambiente. Então, eu gosto muito dessa área, eu gosto de pesquisar essa área, gosto de pesquisar também, de ver a questão o pessoal chama de casa mínima, né? Mas o mínimo, qual é o mínimo de dignidade que você tem? Né? Qual é o dimensionamento da dignidade de um ser humano aonde ele está morando, onde vai passar não sei quantos anos, quase que a vida inteira, e que às vezes é o sonho da vida dele. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande nossa. Você não está fazendo uma casinha, você está realizando um sonho, tá? De outra pessoa, e que ele economizou provavelmente a vida inteira para realizar aquilo. E a minha área de formação, tá, onde eu fui buscar o mestrado, né, foi na área de iluminação. Houve até uma inversão entre eu e Alexandre, eu ia pesquisar térmica, Alexandre estava fazendo a pós-graduação em lumínica, e em um determinado momento do tempo, aí trocou tudo. Aí eu fui fazer iluminação e fui fazer térmica.
é bom que ele pesquisou o que eu queria, eu pesquisei o que ele queria também. Né? Na minha área, eu trabalho com um programa em específico, que a gente faz a simulação da iluminação natural. Eu uso o programa Pollux, peço a liberdade para poder fazer uma apresentaçãozinha para vocês aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu busquei uma apresentação para poder exemplificar melhor um pouco o que eu estou falando. A iluminação natural hoje, a gente, para a simulação, já tem modelados matematicamente 16 tipos de céu. São 15 do novo e um antigo, né? Então, aqui eu só consegui colocar alguns, só para vocês verem o que o programa calcula, tá, em termos de tipo de céu, né? Então, eu estou mostrando para vocês o céu 1, céu 2, céu 3 e alguns aqui, tá? O céu 16 é o céu antigo, ele tem uma relação, uma fórmula antiga, não utiliza a nova fórmula, né? A nova relação. A gente tem toda uma questão de distribuição de pontos dentro do globo para poder calcular a quantidade de luminância que está indo de acordo com a posição do Sol. Gente, é uma complicação, mas no programa isso é fácil, é só você determinar lá que ele já faz isso aí para você. Não é para assustar ninguém, não, tá? Aqui foi uma imagem que ele gerou, que sem muito rebuscamento, apenas para demonstrar que eu tenho a área que eu vou chamar área de vidro, né, que seria a janela, mas não é a janela, só área de vidro, não tá, gente, não coloquei porta, não coloquei, só está mostrando aí como que seria a iluminação desse ambiente. Então, na mesma hora aqui, vocês podem reparar que o céu 5, que é o de iluminância uniforme, quase não tem iluminação, mas o céu 9 tem uma iluminação muito boa, tá? E isso tudo aqui para o mesmo horário, para a mesma época, então você tem essas variações, e o programa calcula isso. Ele produz também os gráficos, esse aqui é o de luminância, ou seja, o quanto está chegando de luz, você pode ver que o céu 9 aqui, só pela escala de iluminância que está aqui, ó, no plano de trabalho, você está vendo que ele está iluminando muito mais, tá? E a gente fica até com medo que isso aqui, normalmente, é a incidência direta do Sol, no qual a gente precisa dar fazer a proteção. Esse aqui é o fator de luz do dia, que alguns que estão participando aí do nosso microevento já sabe o que significa, né? E eu queria mostrar aqui também, assim, essa parte aqui. O programa, é isso aqui que eu quero me deter um pouco mais, que é onde eu quero dar aquela ênfase em pesquisa. Isso aqui é o Daylight Autonomy, é a autonomia da luz natural. O que isso aqui significa? Durante o ano, aqui você tem a escala, tá? Qual é a porcentagem, tá, que tem uma autonomia de iluminação natural com esta quantidade de luz? Então, você pode ver que nessa parte aqui, ó, tá, eu tenho quase 100% do ano, eu tenho 300 lux nessa região. E isso vai diminuindo. Quando chega mais aqui no cantinho, a gente está chegando em 10%. Se eu quero uma autonomia de 500 lux, tá? Então aqui eu tenho 100%, aqui eu tenho mais, sei lá, 90%, aqui eu tenho... E você vai de acordo com a escala, aqui eu já estou em 50%. Você conseguir visualizar isso dizendo, tá, que 50% do ano você consegue uma autonomia de 500 lux, é economia de energia que você não vai precisar acender luz. Então, o programa faz isso. Fala, tia, eu já vou fechar aqui. Não, estou vendo que você está seduzindo aí com as imagens, muito legal. Não estou seduzindo ninguém, não, eu estou apavorando o pessoal, sim. É diferente. Não, né? Então, é isso que eu queria falar, para o pessoal não ficar apavorado, porque quando a gente usa programas específicos assim, nas pesquisas, a gente faz um treinamento com os alunos, então, para eles não ficarem achando que eles já têm que saber manusear, né, entender desse programa para participar da pesquisa. A pesquisa é, inclusive, uma oportunidade de trabalhar com esses programas. Era só isso. Tá, mas tudo bem. Então, o programa ele faz isso. Agora, para você ver, ele faz essa simulação aqui, tá, usando todos os céus de hora em hora em um ano típico. Tá? Então, você consegue mensurar, quando você tem... Essa aqui é
é iluminância útil durante o ano. Então, aqui, menor que... Sempre essa escala, tá? Menor que 300, entre 300 e 500, entre 500 e 1.000 e acima de 1.000. Isso aqui a gente pode variar. Esse programa, que é o Apollox, que foi o que eu usei, tá? É lá de Santa Catarina, é lá da UFES, que é onde eu fiz o mestrado. Foi o meu orientador que desenvolveu. Tem um outro programa que a professora Cirana usa, que é o Tropilux, que o pessoal do Sudeste usa mais, né? Há uma diferençazinha entre um e outro, inclusive entre os autores, né? Uma pequena diferença também, tá? Que eles não sei se bicam, né? Mas um é de Alagoas, o outro é de Floripa. Mas eu uso o Apollox. Gratuito, assim como o Tropilux, vocês podem baixar. Tá? Na nossa sala virtual tem esse programa, eu deixei o link lá para baixar, tem os tutoriais na internet, quem quiser ver, e eu fiquei até à disposição para quem quisesse brincar nesse programa, eu estaria à disposição para estar orientando. Mas para chegar a fazer isso, né, você tem que aprender a mexer no programa. Tem que aprender um pouco de iluminação? É o pré-requisito. Eu preciso que você entenda um pouco de iluminação, o mínimo necessário, tá? De forma que você possa interpretar esses gráficos aqui, né? O Vitor Broseguini, que está aí assistindo, eu acredito que ele já consiga. É o que eu espero, eu tenho a maior esperança que ele esteja conseguindo já entender essas coisas aqui, tá bom? Então, essa é a minha área, é isso que eu pesquiso. Deixa eu finalizar isso aqui para não apavorar ninguém. Alexandre, isso não é saber só onde liga a luz, mas também é saber que abrindo a janela vai iluminar, né? Isso é uma das coisas mais importantes também, né? Porque, para muita gente, iluminação natural é só abrir janela, né? E, normalmente, não é, né? Mas, se você quiser ventilar, você que é da área térmica, acho que você sabe melhor que eu, né? Não provoca não, Alexandre, não provoca não. Podia até aproveitar, Alexandre, aí que está digitando, e falar também da pesquisa dele, né? Isso, Alexandre. Sim, deixa eu só finalizar uma coisinha, tá? Aonde que a gente utilizou isso daqui, tá? A minha orientanda passada, que foi a Jaqueline, né, ela utilizou o programa para poder fazer o TCC dela. Como que ela utilizou? Olha que coisa interessante. Uma colega, anteriormente, fez um trabalho, fez um TCC, vendo a questão térmica de uma casa de interesse social, né? Então, apresentou a casa sem as proteções e depois fez, brilhantemente orientada pelo Alexandre, que foi a Nayara Malta, né? Está feita a propaganda, Alexandre. Já está fazendo até doutorado, né? Já está acima de mim. Está ótimo. Essa é a minha... essa é a nossa expectativa, né? Então, o que a Sanayara fez? Pegou a casinha, fez a simulação térmica, depois colocou as proteções, ressimulou e viu que com pequenas intervenções, tá, de proteção solar, você consegue melhorar muito o conforto térmico. Mas aí surge a questão. As proteções solares fazem sombra. Sombra diminui a quantidade de luz. Aí foi a pergunta, o quanto que reduziu a quantidade de luz natural na casa, com essas proteções? Foi exatamente esse o trabalho da Jaqueline, no TCC dela. Ela simulou sem as proteções, simulou com as proteções, justamente tirando esses gráficos aqui, e fez a comparação entre um e outro. Não vou dizer resultado, porque é obrigação de vocês pegarem o TCC lá e ler, né? Então, isso aí eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Eu só vim apresentar o que eu acho que era interessante, né? Não para seduzir também, não, tá? Mas só para o pessoal entender aonde que área que a gente mexe. Beleza? Então, gente, agradeço a atenção de todos aí. Obrigada, tio. Ale, você quer aproveitar o gancho do conforto?
Não, Rê, talvez possa. Renilson já falou, Carla, Luísa, o pessoal, porque assim, eu estou envolvido em pesquisa, mas não com projeto em que eu estou à frente esse período, né? Acaba que embarquei no projeto de pesquisa da Amable, com psicologia ambiental, porque já estou na equipe do ano passado. Estou com o do Renilson aí, porque também estou desde do ano passado aí num trabalho com ele, que ele me convidou, por causa da parte de conforto, e pelo que ele falou, acho que eu vou estar envolvido desse ano também aí. E o da professora Cirana, né, que estava na Fono com o Arthur, que é uma sequência de um trabalho que a gente fez em 2019 com o Jonathan e o Lucas, que a gente juntou exatamente essa questão aí, em que a gente fez um estudo do impacto que seria o BRISE que a gente estava propondo para o IFES, né, que o Agostinho também fez parte do grupo que a gente apresentou para o Otávio, da colocação daquele famigerado BRISE que a gente pede para a fachada norte desde 2008, 2009, e aí, como eu orientei um TCC da Ana Lara, né, a segunda turma de arquitetura, que ela mostrou que a colocação de um BRISE já reduziria bastante a temperatura interna da sala, e que esse BRISE sendo total, o que comprometeria muito a iluminação natural, como o Guto falou, e se ela fizesse um BRISE racional e bem... Oi? É que tem muito calor aqui na sala, às vezes você está falando de brisa, eles podem não saber o que é. As proteções solares, perdão, Rê. E eu não sei mais o que eu estava falando. Da Ana Lara, dos resultados dela. Ah, sim, aí ela mostrou que um BRISE bem pensado, racional, que foi o tema da minha aula hoje de Conforto 3 com os meninos, a diferença nem era tão grande da temperatura. Então, o mais urgente era botar um BRISE ou a proteção solar. E aí, essa pesquisa do Jonathan com o Lucas, a gente viu exatamente o quanto esse BRISE poderia estar interferindo nessa distribuição de luz aí, né? Que é exatamente também como a Agostinho falou, a Cirana usa um programa de simulação nessa área também aí, de conforto lumínico, que foi o tema do mestrado dela. E antes disso, né, fora essa que eu estou com a Amable, com a Cirana, as pesquisas que eu andei fazendo aí, ligada à parte de eficiência energética, a Eduarda, que está na sala, foi orientando a minha do TCC no técnico, e deu sequência no trabalho com a Cássia, né, nessa parte de eficiência energética e energia fotovoltaica, tanto que a nossa usina que está instalada hoje no IFES, sem saber, né, a colocação das placas está num dos locais indicado pela Cássia, né, que ela mostrou que o IFES tem um potencial de gerar 160% da energia que consome, isso sem a gente aplicar medidas de conservação de energia, porque se a gente diminuir o consumo de energia do IFES, a gente pode gerar mais de 200% da energia que a gente consome, né, então significa que a gente poderia estar gerando energia e ainda estocar para, sei lá, para outro campus, né, ou para quem quer que fosse. E aí a Eduarda fez parte desse trabalho ligado à eficiência energética, em que a gente mostrou medidas de conservação, substituição de lâmpadas por lâmpadas mais eficientes, colocação das proteções solares, redimensionamento do ar-condicionado, o quanto a gente poderia economizar de energia dentro do Instituto Federal. E, paralelo a essas pesquisas que envolvem conforto térmico, eficiência energética, arquitetura bioclimática, tem aquela que a gente fez, né, Rê, durante uns 3, 4 anos, que é correlacionando morfologia urbana e conforto, o microclima urbano, que são as pesquisas de ilha de calor, que começaram exatamente com a Júlia, por isso que eu escrevi, né, quando a Ana Luísa falou o quanto isso é importante, né, para te estimular a encontrar uma área. A Júlia começou a pesquisar ilha de calor com a gente, o TCC dela foi esse tema, e depois, quando ela fez a pós-graduação do IFES, ela falou que queria continuar estudando conforto, né. Então, eu e a Rê monitoramos um tempo, né, a cidade de Colatina, produzimos 3 ou 4 artigos sobre esse tema, mostrando como que o centro, né, e o seu adensamento, principalmente a forma como ele foi construído no vale e sem canais de ventilação e tão adensado, né, Rê, tem feito que, às vezes, o centro registra temperaturas até de 10 graus mais elevadas do que dentro do próprio IFES ou seus entornos imediatos, né. Então, assim, as pesquisas que a gente vem conduzindo nessa área de conforto térmico perpassam muito por isso, microclima urbano, ilha de calor, eficiência energética e conforto térmico das edificações. É isso, Rê. E aí, a pesquisa que eu estou com a Cirana, em princípio, se ninguém desistir, a gente já está com os meninos, porque olha como é legal, né?
Os meninos nos procuraram, eu não ia submeter nada esse ano também por causa de pandemia, como eu não submeti ano passado. E um aluno veio e procurou, falou, professor, eu queria. Eu falei, tá, vou pensar. Veio uma outra aluna, professor, eu quero. De repente chegou uma terceira aluna, poxa, professor, se tiver pesquisa, eu quero. E aí eu e Ciranda acabamos escrevendo um projeto assim de última hora, porque a própria Renata falou, poxa, Lê, se tem menino querendo, não perde. Vamos estimular esses meninos. E aí a gente sentou, como diz outra hora, a bunda na cadeira, e escrevemos um projeto de pesquisa aí para submeter aos 45 do segundo tempo, porque se o menino está querendo, é o mínimo que a gente pode fazer como professor, é estimular ele a estar nessa parte da pesquisa, porque para que eles percebam isso que a Ana falou, nessa enorme descoberta, foi sensacional a fala da Luísa, né? A gente tem que aproveitar o menino que está interessado em pesquisar e estudar, para que a gente nunca esqueça que se a gente não tem todas as respostas com a ciência, sem a ciência que não teremos nenhuma mesmo. Obrigada, Lê. Ana, você quer falar? Não, é só... O Alexandre, eu quase choro, tá? Quando vocês começam a falar assim, eu fico muito emocionada, assim, e, tipo, vou fazer aqui um agradecimento mesmo a todos os professores do IFES aqui, não sei se em nome de todo mundo, mas pelo menos em meu nome, porque eu fico muito feliz de fazer parte... Ai, meu Deus, aí, ó. Vou trocar de assunto, porque senão eu vou chorar e eu não quero. Mas aí eu fico muito feliz e fico emocionada de estar saindo aqui, mas tá bom, vou trocar de assunto. Nessa roda, eu fiquei lembrando, escutando vocês, eu lembrei que o CA fez uma série com... A gente tinha a ideia de fazer uma série de podcasts com cada professor. E aí o professor ia contar a trajetória deles e tudo mais. E aí eu lembrei disso e a gente fez da Renata e do Alexandre. Quem sabe aí, né, fica a ideia para as próximas gerações aí de CA. Mas aí eu vou botar o link aqui, também vou botar o link lá no grupo da arquitetura, que é muito legal, eu adorei ficar escutando, e é bem interessante de entender como que as pessoas que dão aula pra gente chegaram aqui. Eu vou jogar aqui o link. Você viu que o professor também é gente, né? Eles também ficam perdidos, troca de curso no meio do nada, entendeu? Era uma coisa, vira outra, é tudo normal, não é nada... Exatamente, às vezes a gente não tem as escolhas ainda, né? E vai acontecendo, a gente vai seguindo o fluxo. Fala, Luana. O professor vai ao banheiro, o professor almoça, o professor faz um monte de coisa que vocês fazem também, sabia? Eu também fico emocionada, Ana, porque hoje eu estava até comentando com o Felipe, tipo assim, da dedicação de todo mundo, e tipo, foi muito gratificante ver todo mundo aqui na sala, todos os professores presentes, e dispostos a ajudar a gente e influenciar a gente a pesquisar, a poder buscar mais conhecimento dentro da arquitetura, porque eu falo que nós somos privilegiados de estar nessa instituição, porque eu já tive outras experiências e foi uma experiência muito, tipo assim, excelente estudar no IFES. Então, eu quero parabenizar e poder dizer que eu sei que quando eu sair daqui, eu vou estar preparada para o que vier, eu vou estar bem posicionada, muito bem, pelos professores que a gente teve e pelo ensino que a gente teve. Estão aquecendo o nosso coração. Porque às vezes é bom a gente falar para dar mais gás para vocês continuarem do jeito que tá, e que eu acho que a gente nunca deve deixar de falar para ter esse incentivo, né? Às vezes vocês levam muita pancada da gente também, daí é bom fazer um carinho. A gente recebe pancada, mas a gente ama. Obrigada, meninas. É muito legal mesmo a gente ter esse retorno de vocês, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Que a gente está isolado, mas é importante da gente construir outras formas de se conectar. Por isso que esse momento é mesmo muito rico. Renilson, você quer falar um pouquinho da sua pesquisa?
Boa noite. Né? A minha pesquisa, até a Amabile estava perguntando, né, como que seria a minha pesquisa. A minha pesquisa, porque além de engenheiro civil, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Já participei de diversos processos de levantamentos da área industrial, tanto é que um projeto anterior que o Alexandre também estava participando era mais voltado para a área industrial também. Mas a área industrial porque envolve processos construtivos. O arquiteto também trabalha nessa área de projetos industriais. Mas aí surgiu a ideia, como o Alexandre também trabalha nessa parte de ambiência, nessa parte de conforto, nos ambientes industriais a gente trabalha muito com a parte de risco. Mas a gente, dentro do ambiente industrial, a gente tenta eliminar o risco para convergir mais para a área de conforto. Como nós temos uma equipe assim, bem eclética e específicas também com relação a essa parte de conforto, surgiu a ideia de montar um projeto da gente avaliar as instalações nossas, não só das salas de aula, mas das bibliotecas, dos laboratórios, das salas dos professores, com relação a essa parte de conforto e essa parte de ergonomia também. Por isso que nesses nossos projetos, eu sempre vou sempre chamar, né? O Alexandre, eu vou chamar também o professor Agostinho, que tem tudo a ver com a nossa parte, com relação é um pouco diferente da área da professora Amabile, né? Que dela é mais outra visão das características, né? As nossas seriam as características qualitativas, para tentar realmente, cada vez mais, nós termos ambientes adequados. Não só a gente esperar o ambiente ficar construído, para depois a gente verificar só verificar, o negócio me distraiu. Não só assim, organizar um ambiente depois dele construído, mas sim, sempre procurar, através desses conhecimentos, desses levantamentos, desses projetos, quando for projetar, já pensar nas características adequadas do conforto, né? Porque dentro da indústria a gente se preocupa com risco. Então, a gente tenta eliminar o risco. Depois que a gente eliminou o risco, a gente vai tentar eliminar a quantidade de ruído, quantidade da temperatura, ventilação, e o que o Agostinho e o Alexandre sempre trabalham também, de uma forma natural, de uma forma de cada vez mais uma economia, de uma eficiência energética também. Normalmente, um engenheiro de segurança do trabalho, ele pensa só em eliminar o risco. Como nós estamos numa faculdade de arquitetura, que é voltado diretamente para os projetos, que eu sempre comento com os alunos também, que os alunos de arquitetura, eles devem ter todos os conhecimentos técnicos, né? Eu estou trabalhando na disciplina de projeto de arquitetura 6 com o professor Emanuel, e eles estão vendo na prática que o arquiteto tem que ter o conhecimento técnico também, que vai influenciar no projeto. Ele não vai fazer, às vezes, os projetos complementares, mas todos esses projetos vão influenciar do projeto arquitetônico que ele desenvolver, né? Então, dentro desse panorama geral dessa parte técnica que eu falei, de conforto, aí eu falei, por que não trazer para dentro da nossa escola também, com os nossos alunos e com esses nossos professores que já têm grande bagagem de conhecimento, inclusive com utilização de programas. Nós temos alguns aparelhos também, da escola, do Alexandre, tem o conhecimento do professor Agostinho, o conhecimento do nosso. Vamos tentar, assim, verificar um diagnóstico, assim, quantitativo, né? Para depois tentar fazer todo o melhoramento
com relação a esse conforto, tanto dos alunos, quanto dos funcionários, quanto dos professores, nesses diversos ambientes. São 2 projetos de trabalho, 2 planos de trabalho, né? Já conseguimos definir os alunos, né? Se elas não desistirem, né? Mas a gente já conseguiu conversar com as alunas, né? E esses projetos também sempre é uma equipe que a gente trabalha, né? Porque, às vezes, como essa parte construtiva, essa parte de conhecimento técnico, de programação estrutural, é muito multidisciplinar. Então, sempre está envolvido nas nossas equipes, também o professor Ackley, a professora Carla, que ele trabalha também nos projetos de estruturas, nesses projetos, e a gente sempre tenta, com esses projetos também, agregar mais informações para a gente levar para dentro da sala de aula. A gente aplica, desenvolve a pesquisa e tem essa característica de trazer essas informações depois para dentro da sala de aula, né? E cada vez mais, foi o que até a professora Luísa falou um pouco, essa pesquisa, às vezes a gente acha que é muito teórico, vai ficar muito dentro da academia. É o contrário, essas pesquisas têm a situação da evolução, de levarmos para a situação prática, né? Essas pesquisas, elas nos ajudam, às vezes, também a organizar as nossas ideias com relação a nós desenvolvermos os nossos projetos, a execução das nossas atividades externas também, tá? Queria agradecer a oportunidade de conseguir, assim, dentro de um evento interno aqui, todo mundo conseguir divulgar essas informações e a gente também começar a fazer essas interrelações juntos com os nossos professores, e aproveitar todos esses conhecimentos que eles possuem para realmente, dentro de um projeto, nós também podemos fazer as nossas divulgações, igual a aluna também, Luana, falou, que através também de artigos, de congressos, né? Porque essas pesquisas, eu acho que a gente é importante também pensar nisso, pelo menos levar para os congressos. Ah, então, foi a última pesquisa, junto com um aluno, Áquila, né, nós levamos lá para a Escola de Engenharia de São Carlos, lá na USP, sobre essas construções de materiais não convencionais, um congresso também, que foi muito bem avaliado, e a intenção nossa é essa, cada vez mais a gente contribuir com ensino, pesquisa, extensão, com os nossos conhecimentos. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Tá? Ô, tio, só falar rapidinho. Tá, vai lá. Só que Rene já teve uma contribuição, né, para a gente, que foi fruto de uma pesquisa, que é aquela estrutura de bambu, né, que quando ainda tinha um forninho, a gente acabava se apropriando muito daquela estrutura e fazia reuniões ali. Então, é fruto de pesquisa, né? O que o Renilson falou aí, nossa, me reportou, isso eu vou ter que falar, gente, desculpa, mas eu vou ter que falar. Quando o Renilson falou que a questão de não esperar estar pronto para poder fazer a intervenção tem que vir desde o projeto, né? O exemplo maior é o novo terminal de ônibus urbano aqui de Colatina, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Quando estavam construindo, no apagar das luzes do Sérgio Meneghelli, né? Eu já tinha falado em reunião de conselho que a coisa não ia funcionar, o ônibus não ia curvar. Não tinha espaço para curvar o ônibus, né? E numa reunião dessa que a gente teve com o técnico, que a gente chamou ele para poder vir, não vou nem falar o nome de ninguém, mas tem também reunião para poder conversar a respeito, para ele poder dizer, cara, o que vocês estão fazendo? Alguma coisa assim, né? Porque foi tudo de surpresa.
Ele falou, não, mas a gente já tem aí na planilha, né? Já tem aí na agenda, 2 motoristas, um muito bom e um mais ou menos, para poder fazer a curva para ver se dá. Cheguei, gente, isso aí não é aí, não é por aí. A gente vai na norma. Então, a gente, quando está fazendo as pesquisas, os projetos, tudo vem de coisa de dados já consolidado, vem de norma, o Renil sabe, tem raio de giro, super largura, aonde que o ônibus curva, o que precisa. Estão acertando agora, acabaram de quebrar para poder passar ônibus, porque eles confirmaram que o ônibus estava batendo na murada. Não tinha como curvar. Agora que está acertando. Desculpe, né? Mas esse eu tive que falar porque a questão é tipo acessibilidade. Você não espera ficar pronto para ver se vai ser acessível. Você faz tudo antes, já prevê tudo antes. Você pensa assim. Essa é a nossa cabeça. A gente tem que pensar assim. Tá? Falou, tia. Valeu. Pessoal, já estou perdida aqui nessa ordem. Estou vendo aqui na câmera o Maurício. Você quer falar, Maurício? Tô rindo aqui um pouquinho, Renata, curtindo, aproveitando muito. Mas se você me deu a oportunidade, eu vou falar que daqui a pouquinho eu preciso sair. Bom, primeiro, parabéns pelo evento. Eu acho que isso aqui é muito legal. Só participando que a gente vê o quanto isso fazia falta. Parece aquele equipamento, aquele eletrodoméstico dentro de casa, que você nunca teve. Então, você não sente falta. A partir do momento que você conhece, que você usa, você fala, como é que eu pude ficar tanto tempo sem isso? Então, acho que esse momento de aproximação, professores, alunos, que não seja só sala de aula, que não seja só orientação, que não seja só conversa, que não seja só momento extra sala, mas daqui é um pouco oficial, porque a gente está tratando pesquisa, é um pouco informal, porque é um grande bate-papo descontraído, então esse casamento ficou perfeito. Parabéns para você, para o Acre, que está te ajudando, para o professor Júlio, que é fundamental. Tirando parabéns, eu fiquei um pouquinho triste, porque eu não submeti nada de projeto, e aí fica aquela sensação. Mas eu tenho meus porquês disso. Eu vim de 2 projetos, finalizei 2 projetos. Agora, como foi o sobre BIM, sobre modelagem da edificação, e o outro foi o projeto de Linhares, que eu desenvolvi com a professora Lisele e o professor Thiago, que foi muito bacana. Então, vim daqueles 2 projetos, mais a pós-graduação, que a Carla citou, que nós professores fizemos, então é muito puxado. Paralelamente a isso veio a coordenação e o início do doutorado. Então, tudo isso juntou aí mais a pandemia, o fato de estar em casa, como o Agostinho colocou bem, trabalho triplicado, isso tudo tem feito os dias serem mais do que 24 horas. Então, tem sido muito puxado. Aí é a justificativa de não apresentar, mas fica um gostinho de querer contribuir. Aproveitando aí o que foi falado, vou tentar trazer um pouquinho da minha formação, se eu não me engano foi a Ana Luísa ou a Luana, não sei que colocou ali de mudança de rota. A minha graduação é arquitetura e urbanismo, eu me formei na UFRJ, fiz o meu mestrado lá, na área de arquitetura, com compatibilização de projeto e da construção no PROARC. Alguns dos meus professores lá, conhecidos de alguns colegas aqui, inclusive do professor Alexandre. Depois disso, eu fiz a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, então, como professor Renilson, bastante tempo na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. E na Engenharia de Segurança do Trabalho, por morar no Rio de Janeiro, a gente acabou caminhando para a área do petróleo, que estava muito aquecido na época. E aí veio meu curso de Engenharia de Petróleo e Gás, e fiquei 10 anos afastado da arquitetura, trabalhando na área de Engenharia de Petróleo. São 17 anos de sala de aula, 15 dentro das engenharias, e desde que eu cheguei no IFES, voltando para a arquitetura. Então, essa chegada, esse retorno à arquitetura, ele tem um carinho, um gosto muito especial. Mas acabou que, ao longo desse período, eu fui entremeando, depois por outras áreas. O doutorado, eu já tinha iniciado ele em 2016, em políticas públicas,
na área de parques tecnológicos e incubadoras de empresa, daí a minha aproximação um pouquinho com o núcleo incubador do Instituto Federal, e sofri um acidente, precisei parar, fiquei 2 anos praticamente em recuperação, cadeira de roda, muleta, uma série de coisas, e estou tendo a possibilidade de voltar agora para o doutoramento, já há 1 ano já, e aí o Alexandre, a gente conversa muito, e ele brinca muito, são 35 créditos, o doutorado em 4 anos, eu fiz 47 créditos em 1 ano, então eu já fechei os meus créditos e agora são 3 anos para se dedicar à pesquisa. A minha pesquisa foge um pouquinho aqui, ela está muito voltada para a área de segurança do trabalho. Eu trabalho a pesquisa com agrotóxicos voltados para pequeno agricultor. Então, o uso de agrotóxico dentro da produção. E aí a gente tem identificado muitas doenças relacionadas ao uso, à aplicação, manuseio, e essas pessoas. Então a gente já está produzindo capítulo de livro, publicando artigos em congressos internacionais dentro dessa área, então conduzindo um pouquinho por isso aí, porque meu orientador é engenheiro agrônomo, é um amigo de longo tempo, então a gente sempre, há muito tempo, a gente já vinha conversando nessa possibilidade de juntar áreas, a engenharia agrônoma com a engenharia de segurança do trabalho, e a gente conseguiu fazer isso agora, do mesmo jeito que o Renilson conseguiu juntar lá na parte de segurança e ergonomia com o que vinha fazendo na arquitetura. Então, dentro disso, eu não estou submetendo nada agora, mas tem essa formação aí bastante diversificada, posso contribuir com os colegas no que precisar, mas, como eu disse, Renata, no início, a minha disponibilidade total com relação ao Comitê de Ética em Pesquisa, eu acho que eu posso contribuir muito nisso aí, ajudar vocês, e nos próximos anos me dedicar ao que falta aí do período de coordenação do técnico de edificações e essa etapa de doutoramento, porque fazer o doutorado trabalhando sem o afastamento é bem tenso, Fazer o doutorado com o afastamento já é pesado. Fazer o doutorado sem afastamento, com a coordenação, está muito puxado, mas a gente está conseguindo levar, então dentro disso não foi submetido nada, mas fico à disposição para ajudar e aquela coisa. Aí eu vou citar um pouquinho o que a Luísa falou, que o Alexandre, o Renilson, a Amábile, o Agostinho, a pesquisa sempre nos estimula muito, então quando o aluno procura, quando ele propõe, fica muito difícil a gente dizer não. Então, estar produzindo, fazendo alguma coisa é importante demais. Então, do mesmo jeito que quando eu submeti o do BIM, alguns alunos me procuraram para poder desenvolver Maurício, lá no... só explica rapidinho o que é BIM, tem muito calor e ainda não sabe. O BIM, vamos lá, quando a gente fala do retrofit ou do ArchiCAD, vocês associam direto ao software. Mas, na verdade, o retrofit, o ArchiCAD, ele é todo parametrizado por um gerenciamento da construção, que a gente chama de modelagem da edificação. E essa modelagem ela é feita por softwares parametrizados. Normalmente, a gente usa o retrofit, usa o ArchiCAD. Eu não trabalho diretamente na pesquisa com software, mas eu trabalho a gestão da construção, ou seja, como a gente vai fazer o gerenciamento, gestão da construção, desde o projeto até a manutenção, você fazendo as avaliações depois, que todo esse conceito, ele é muito teórico, e ele se coloca na prática a partir do software, do retrofit ou do ArchiCAD. A questão é que muitas pessoas utilizam esses dois softwares como se fosse uma ferramenta de desenho. Então, é um novo AutoCAD. Do Revit, né? Desculpa, do Revit. Eu falei retrofit é uma outra área de pesquisa, do Revit e do ArchiCAD. E acaba utilizando o Revit e o ArchiCAD como uma ferramenta de desenho. E ele tem muito mais a oferecer. Eu brinco às vezes, eu falo assim, você tem uma Ferrari na mão e usa ele como um fusquinha. Ou seja, por trás desses dois softwares, você tem tantas ferramentas
de parametrização relacionada à gestão da construção, você não pode utilizar esses 2 softwares simplesmente para você fazer uma maquete eletrônica, para você não ter que desenhar um corte, porque ele vai te dar o corte automático, a fachada automática. Não é isso. Ele tem muito mais informação que você pode ir colocando ali para fazer a gestão da obra, para fazer a gestão do projeto. Então, é esse conceito que a gente procura trabalhar, para que quando sim o menino ele vai fazer a disciplina, a professora Sinana ministra a disciplina de Revit, muito bem, ele possa entender o que está por trás daquilo ali de conceito, o que ele pode levar de informação para lá, para ele fazer essa gestão. Então, a pesquisa é muito dentro dessa área. Então, parabéns pela iniciativa. Os colegas que quiserem qualquer coisa, principalmente na área de segurança, como o Renilson colocou muito bem, na parte de ergonomia, na parte de retrofit. O meu mestrado ele teve o viés mais voltado para a área de retrofit, e também na parte do BIM, que eu já desenvolvi alguma coisa e posso continuar fazendo essa pesquisa. Ela foi interrompida em função do início do doutorado, mas a gente fica sempre à disposição, o aluno tendo interesse, procurando, a gente dá um jeitinho, abre uma janela e continua desenvolvendo pesquisa, porque é muito gratificante isso. Fazer lá a apresentação com os alunos e verem eles desenvolvendo conhecimento, conteúdo na apresentação, é muito gratificante isso. Obrigado, Renata. Rapaz, eu passei mal aqui quando você falou do crédito, hein? Meu Deus do céu. Foi, Agostinho. São 35 em 4 anos, eu fiz 47 em 1. Então, eu passei mal aqui quando eu imaginei esse troço. Eu ainda estou meio fora do ar, só por causa disso. Já está no extrato. O extrato acadêmico já está publicado com tudo lá cadastrado. Então, está feito. Está no papel, não tem jeito, está cadastrado lá. Depois você conta para a gente no final, que eu tenho certeza que você vai fazer mais. Não, ainda tem algumas obrigatórias por conta ainda para fazer, mas a ideia é fazer só as obrigatórias, nada de optativa mais. Legal, obrigada, Maurício, pelo seu depoimento e pela sua disponibilidade também, né, de ajudar a gente, até na construção dos projetos. Já anotei aqui que eu vou levar a sugestão para a jornada interna, né, que vai ser em outubro, a gente formatar esse momento com oficinas. Atley, quer falar alguma coisa? Não participar diretamente com nenhum projeto, mas estar em todos os projetos, entremeando eles com a ajuda para aqueles que precisem passar pelo CEP. Às vezes, na construção de um questionário, seja ele estruturado, semi-estruturado, na construção da metodologia ali, o que quiser, a gente ajuda a contribuir. Renato, posso aproveitar? Vou ser bem breve aqui, bem objetivo, só para falar um pouquinho puxar para a minha área aqui também. Eu sei que já está com o tempo aí estendido, mas só falando da minha área, né, que acho que a maioria sabe que é da área de estruturas, desde que eu entrei na engenharia civil, eu sempre olhava aqueles prédios altos, né, falava, um dia eu quero participar de alguma etapa de sair, como que é feito os cálculos, como que é executar, e aí durante o curso eu me identifiquei com cálculo estrutural. No final do curso eu já estava estagiando na área, e quando eu finalizei a engenharia, eu já ingressei no mestrado na área de estruturas. Aí consegui fazer os créditos, trabalhando junto com o escritório, só que a construção civil estava tão em alta, que tinha tanto projeto para fazer, que eu não dei conta, e não é nem um bom exemplo aqui, fui jubilado com louvor, né, acabou meu prazo, e consegui só terminar os créditos, mas não consegui fazer a dissertação na época, porque estava realmente muito puxado no escritório. Mas aí, depois de uns 2 anos, a coisa ficando mais tranquila. Aí eu retornei, fiz o mestrado em 6 meses, que eu já tinha os créditos, né? Foi só fazer a dissertação. E aí, nessa dissertação, eu trabalhei com estruturas, né, do cálculo de fundações, e junto com otimização. Aí, falando aqui na fala dos professores, eu vejo que também dá para agregar, porque a otimização não se aplica só na estrutura, né? Qualquer problema que eu tenha infinitas possibilidades, eu posso buscar uma solução que seria a solução ótima, melhor do que as outras, que vai ter o menor custo, ou que vai ter o menor impacto ambiental. Então, a gente define qual que é o nosso objetivo, quais são as equações que vai restringir o caso, e aí a gente busca lá matematicamente. E na época que eu entrei, eu assustei, né? Eu achei que ia ser uma matemática pesada, mas é igual o Agostinho falou.
já tem os programas que fazem isso, então a gente só fornece os dados, eles processam e a gente lê o que ele vai fornecer, quais seriam essas soluções ótimas. Então, eu trabalhei com isso no mestrado e continuo trabalhando ainda com o meu orientador que foi do mestrado. Até hoje eu estou fazendo alguns artigos, trabalhando em alguns artigos na área. E aí eu trouxe aqui para o curso de arquitetura, né? Teve uma aluna, Camila, ela até entrou para a gente trabalhar com estruturas também, e ela foi muito bem, até me surpreendeu, ela sabe mais de sapato do que alguns alunos de engenharia, de fundações, né? Então, eu gostei muito de trabalhar com os alunos aqui do LIFES. Eu sou novo, né, como eu falei, mas o que eu puder ajudar, né, na área de pesquisa voltada mais para estruturas ou otimização de uma maneira geral, eu estou disponível aí para estar auxiliando. Acho que seria isso. Então quer dizer que o mau exemplo não é só eu, né? Ainda tem você, porque como eu não falei o meu histórico, né? Que às vezes é desestimulador. Por exemplo, eu na graduação levei 9 anos. Quando você for jubilado, o diretor chegou para mim e falou assim, ó, ou você se forma ou você está fora. Né? Eu disse, então tá, porra, agora que eu estava gostando da faculdade, né? Então eu acabei me formando. Aí depois, para você ver, eu fiz a graduação de 86 a 95, né? Em 96 eu vim para a Colatina, em 97 eu entrei para o IFES. Quando eu estava aqui em Colatina, eu fui trabalhar na Casa de Engenharia, fui trabalhar com o Chico, né? Depois eu abri meu escritório, nesse período dei aula na UFES também, como professor de desenho, né? E depois, em 97, final de 97, eu entrei para o IFES, tá? E só fui conseguir estudar um pouco mais depois, em 2003, quando eu fui fazer o PREPS, que a gente fazia nas férias. As férias que a gente tinha, ia lá para BH para fazer a pós-graduação. E depois, em 2009, é que eu consegui sair para poder fazer o mestrado. Tá? Agora vamos ver como que eu vou fazer esse doutorado. Se é que vai dar para fazer. Eu estou torcendo que dê. Mas é tanta coisa, é tanto tema, é tanto troço para a gente poder pesquisar que é interessante, né? Que fica difícil escolher qual é a área, né? Tanto que o Fernando Ruticai, uma vez eu encontrei com ele em um congresso, chegou Agostinho, cuidado que doutorado não é mestradão não, hein? O troço é mais sério do que você pensa. Não, eu sei disso, isso aí, eu sei, mas vamos ver, eu estou pensando mesmo em fazer. Mas eu não sei se eu estimulo ou se eu desestimulo, né? Mas somos todos seres humanos, né? Tia, a pessoa pode pensar assim, se até você conseguiu, eu também consigo. Claro! Se o troço aqui conseguiu fazer, porra, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz, né? Mas eu não falei para dar mau exemplo não, Renata. Foi só contando o meu caso mesmo que aconteceu, né? Foi... Aqui é a vida real. Não é Instagram, não. Só para finalizar, eu acabei não falando, né, dos projetos que eu fiz o ano passado, foi com um sistema pré-moldado, aí para vocês verem também que tem os problemas no meio do caminho. Nessa pesquisa a gente estava junto com a empresa, ia fazer um estudo de caso, e no início desse ano, é uma das maiores empresas de estruturas pré-moldadas aqui do estado, e ela decretou falência com a crise que veio. E aí a gente teve que rever a pesquisa, trabalhar de um outro sistema. Então, assim, problemas acontecem e a gente tem que levar eles para fazer a gente crescer, né? Então, seria isso. Deixa eu aproveitar e agradecer também aqui tanto ao Ackley quanto ao Renilson, porque mesmo de longe assim, a gente tem uma certa integração, a gente conta com a consultoria dos dois. Em Conforto 1, são eles que orientam o pessoal na parte estrutural para fazer o abrigo de ônibus, né? Ou seja, são eles que estão orientando os alunos, me auxiliando nessa parte. Ao invés de eu falar besteira, quem fala besteira são eles. Valeu. E nos PAs também, né? Eles sempre ajudam também. Gente, eu acho que agora só falta eu falar. É isso, Ackley? Isso aí, Renata, agora é sua vez. Estou querendo te conhecer melhor aqui.
Esse momento é muito legal para a gente descobrir o que o colega faz. Oh, porra, Agostinho, fica quietinho agora. Gente, só falar um pouquinho, então, da minha trajetória, que às vezes vocês ficam imaginando, assim, que a gente é professor e que a gente sempre quis ser professor, né? Que a gente se preparou para isso. Eu nunca quis ser professora, eu nunca imaginei... Agostinho, eu nunca imaginei que eu seria professora. Agostinho, você quer que eu fale aqui que você dormiu na minha banca? Não, né? Porra, já falou? Eu aqui agora. Então, deixa eu falar só um pouquinho. Então, durante a graduação, eu nunca participei de uma iniciação científica, porque eu não imaginava, eu dando mau exemplo também, hein, Júlio? Porque eu não imaginava que eu viria para a área acadêmica. Então, eu sempre fiz estágio, desde o 5º período, fui emendando um estágio no outro, porque eu acreditava, né, que eu ia trabalhar com escritório. Então, logo que eu formei, eu até trabalhei um tempo com escritório, mas no finalzinho da graduação, eu conheci o professor Alexandre, e a paixão dele, né, pela sala de aula, por lecionar, me fez perceber que era uma área que talvez fosse interessante. Eu não tinha ainda pensado nessa possibilidade. Então, por muita influência dele, eu fiz um concurso para o IFES como substituta, passei, né, para o IFES Vitória, trabalhei lá 2 anos, e depois com a expansão que teve das escolas técnicas, abriu em Nova Venécia, então eu fiz, quando já estava no finalzinho assim, do meu contrato, fiz o concurso para lá, Agostinho foi da minha banca, e dormiu na minha aula, não que minha aula estivesse chata, porque eu tirei nota boa, mas ele estava muito cansado da viagem, e depois, dormiu. E depois eu fui para Nova Venécia, fiquei lá 4 anos. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer uma especialização em paisagismo. Completa a informação, Renata. Completa a informação que eu falei para você. Não, deixa eu continuar. Nesse meio tempo, eu fazia parte como conselheira do Instituto de Arquitetos do Brasil, também muito por influência de Alexandre, que ele sempre foi envolvido, né, com o Instituto e com o CAL, ele já foi presidente, então ele tem uma experiência, assim, muito vasta. E, na época, eles trouxeram um curso de lato sensu, de paisagismo, para Vitória, e precisavam de um apoio operacional. Então, era uma pessoa, assim, que teria uma bolsa, mas que ficaria responsável pelos professores do curso. Então, eu tinha que buscar no aeroporto, né, levar para o hotel, levar para o curso, não podia faltar nenhuma aula. E aí eu consegui essa bolsa, participei do curso, então eu não escolhi paisagismo, né? A vida escolheu por mim. Mas me apaixonei, tive aula com os professores da FAUSP, foi excelente, e começaram a me mostrar uma visão de paisagismo que envolve a construção da paisagem. Então, não é jardinismo, tá? Vocês me perguntaram, assim, espécie de planta, eu sou uma negação, não conheço muita coisa, não, muito limitada, porque é um tipo de conhecimento que a gente vai ter o auxílio de um botânico, né, para isso. E o que é importante para a gente entender no paisagismo? A forma. Então, a gente tem que encarar os elementos de vegetação assim como a gente encara os elementos de arquitetura. É piso, parede e teto. E aí a gente vai construindo as relações. A Ana Luísa está aqui, está cursando agora Paisagismo 2, né, Ana? E eu procuro trazer muitas experiências que eu tenho, tanto na pós-graduação lato sensu, quanto na estrito sensu, né, que depois eu segui estudando isso também no mestrado, fiz o mestrado na UFES também. Só que no mestrado eu fui para um outro lado do paisagismo, eu fui para um lado que vai mais para a área urbana. Então eu trabalhei com os espaços livres de Colatina, que são os espaços que não têm edificação. Fiz mapeamento de toda a cidade, usando um software de geoprocessamento, que na época foi o ArcGIS, na época foi o ArcGIS, agora eu já estou no QGIS, ele é gratuito, né, e é em português, fica bem mais fácil. Mas o que eu fiz? Eu mapeei tudo nesse software e consegui trazer os percentuais de cada tipo de espaço, que dá um panorama bacana assim, para a gente fazer uma avaliação do que precisa ser melhorado ali. E procurei também fazer conexões ecológicas entre os espaços livres. Então, o que me interessa muito na pesquisa é justamente o potencial de transformação desses espaços. E ter parâmetros para conseguir medir isso, o quanto que isso gera de impacto.
Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer algumas oficinas que a minha orientadora do mestrado ela promove, que é na área de urbanismo, de morfologia urbana. Por isso que a Alexandre falou, né, que a gente fez uma parceria de pesquisa, de conforto e morfologia, só que eu sempre puxando também para essa parte do espaço livre. E aí eu comecei a estudar alguns programas que envolvem a sintaxe espacial e que mostram, além de mostrar as centralidades pelo traçado urbano, a gente tem como alimentar o programa e potencializar determinado ponto e ver como que isso vai impactar naquele traçado, ou de colocar impedâncias que vão dificultar o fluxo. Então, isso é muito legal, porque quando a gente está fazendo diagnóstico, o programa vai gerar um cenário. Só que aí eu penso assim, poxa, mas essa rua tem buraco, essa rua é uma ladeira, essa rua é estreita, então eu posso ir no programa e colocar essas características, e aí já vai me gerar um outro resultado. Aí eu penso assim, poxa, aqui tem uma praça. E se essa praça fosse viva, se ela tivesse um atrativo, como é que seria isso? Então eu posso ir lá e botar um potencial de atração para esse espaço, que já gera um outro cenário no programa. E depois eu consigo vincular essas informações com o geoprocessamento e ter dados para comparar em percentual quanto que isso muda, né, na dinâmica da cidade. Além disso, eu tenho gostado muito de pesquisar também a caminhabilidade, que é um fator que envolve a qualidade do caminhar. Então, existe também um índice que a gente consegue medir, já orientei alguns TCCs que a gente fez a aplicação desse índice, e Agostinho está balançando a cabeça aí, porque ele adora índices também, né? E ele já traz, assim, as categorias que a gente vai analisar, os indicadores, então é meio que um checklist, a gente vai fazendo, vai marcando, vai mapeando, e ele dá uma pontuação no final. Então, varia de 0 a 3, e essa pontuação indica o tipo de ação que a gente precisa ter para aquele local, se é uma ação imediata, se é uma ação a médio prazo ou a longo prazo, relacionada a essa nota que ele gera. Então, eu gosto muito, assim, da gente fazer o trabalho qualitativo, mas também de ter a relação quantitativa, para a gente ter parâmetro de comparação e ver como que a gente vai conseguir agir, quais diretrizes que a gente vai criar para a gente desenvolver, né, uma vivacidade urbana. Basicamente é isso. Agora, a gente tem uns minutinhos, a gente previu esse evento acontecendo em 2 horas. Eu acho que fluiu tão bem, né, Ackley? Eu não imaginei que a gente ia chegar nas 2 horas. Eu imaginei que o professor falando geralmente rende, né? Mas... É verdade. Pessoal, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas finais. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa. Renato, só lembrando uma coisa a respeito do programa Pollux, né, que o pessoal acha que é aquele bicho de 7 cabeças. Para vocês não se assustarem tanto, eu tive uma bolsista que fez um trabalho excelente, gerou artigo, né, que foi a Elhara, né? Ela é do ensino médio, ela era do ensino médio e aprendeu a usar o Pollux e aprendeu o básico de iluminação para poder usar. Então, quer dizer, vocês estão na universidade. Nem faz parte da grade, né? Que nem faz parte da grade. Ela me procurou, né? Foi indicado, eu tinha o projeto, ela se interessou. Primeira coisa, teve que se interessar, né? E eu ensinei o que era iluminação, foi o básico, depois ensinei a mexer no programa, dali foi tranquilo. E ela aprendeu a mexer no Excel também, né? Por incrível que pareça. Fazer aquelas planilhas doidas que eu faço, né? Ela também aprendeu um pouco. Ou seja, não é bicho de 7 cabeças, né? Pessoal, estou vendo aqui no chat que ninguém colocou mais pergunta nenhuma. Eu acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento, né, Ackley? Já está fechando as 2 horas, né? Fica aparecendo sessão espírita, né? Gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo, estou muito feliz. É claro, quando a gente planeja, a gente fica com uma expectativa, né, de que seja legal, porque a gente acredita no potencial do que a gente está propondo, mas é um evento que sem vocês não tem validade.
Então, a gente estava até antes de abrir a sala um pouquinho, né, Aclis? Meu Deus, será que vai ter público? Será que os alunos vão participar? Os professores vão se envolver? E eu estou muito feliz, muito mesmo. Acho que foi leve, foi como a gente planejou mesmo, né? Foi leve, foi dinâmico, e certeza de que virão frutos, ou agora para esse edital, ou para o próximo edital. Então, acho que esse é só o primeiro de muitos eventos dessa natureza que a gente pode agora começar a fomentar com mais frequência. Júlio, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Queria falar rapidamente, assim, acho que você tocou num ponto muito importante, né, Renata, que é, assim, a gente tinha uma expectativa de que a gente fizesse um evento, mas que a gente pudesse falar de ciência, mas falar de uma maneira bem fluida, assim, bem gostosa, né, e que a gente pudesse ouvir dos nossos colegas, dos nossos alunos, histórias de vida, enfim, que fosse um momento legal até de valorização, e para que a gente pudesse cada vez mais aumentar a admiração que a gente tem com os nossos colegas, que é gostoso a gente falar da nossa pesquisa, da nossa trajetória de vida, né? A gente está passando por um momento complicado, né, de trabalho, de sobrecarga de trabalho, e a gente ficou quebrando a cabeça como que a gente vai conseguir movimentar as pessoas para falarem dos seus projetos de ciência, mas que isso não seja mais assim, mais um compromisso na minha agenda, já que a gente está tão cansado. Então, eu acho que o momento foi muito legal, eu acho que a gente conseguiu atingir isso, e eu gostei muito quando a Renata e o Aclis disseram, tá, como é que a gente vai começar, né? Sim, vamos começar, né? Aí as pessoas vão falando o que querem, da maneira que querem, e assim foi muito legal, muito gostoso, eu fiquei aqui o tempo todo ouvindo, foi muito bom. Obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. Parabéns. Obrigada, Júlio, pelo apoio, pela participação, pelas respostas também, né? Muito focadas na parte dos editais, do fluxo de pesquisa. Eu acho que os meninos têm muita dúvida nisso, e a gente está à disposição, tá, pessoal? O que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos procurar. Cleice, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer aí, fiquei emocionado com a fala das alunas aí, até me motivou mais, mas obrigado aí por todo mundo que participou, obrigado Renata, Júlio, por estar incentivando a gente nessa pesquisa. Um abraço aí para todo mundo. Ô, Renata, antes de fechar totalmente, né? Vamos ver quantos vão ficar aí esperando acabar. Às vezes você tem que avisar que acabou, hein? Agostinho. Você está achando que você quer aula de conforto, Agostinho? Qualquer aula. Renata, vamos fazer um print antes de todo mundo sair? Boa, vamos. Pessoal, abram as câmeras aí para a gente fazer um print, mandar para o Fabrício, que ajudou demais também, né, Júlio? Deixa eu tirar aqui isso aqui. Aí, ó, agora que você vê, ó, se é sessão espírita ou não. É? É. Por exemplo, deixa eu fazer mais. Cadê o Vitor? Já saiu, né? A Eduarda deve estar com o cabelo bombril, para não ter aberto até agora. Eric deve estar medonho. Né? Bruninho Oliveira deve ter ido fazer alguma coisa. Agostinho. Massa, pessoal. Tirei alguns aqui, vou passar para o Fabrício depois. Ainda bem que você lembrou, Júlio. Gente, vou interromper então aqui a gravação. Agradeço de novo todo mundo que participou desse momento. E vamos para frente, né? Boa semana para vocês. Obrigada aí, todo mundo. Obrigada, Ana. Tchauzinho. Falou, gente. Valeu. Tchau, fiquem bem.